Bom dia, povo de Deus, graça e paz. O sol já nasceu na fazendinha. Deixar um texto da palavra de Deus para você nessa manhã. Uma mensagem um pouco mais alongada, mas breve também, de uma forma sucinta. Vamos falar de Paulo na prisão. E por que Paulo foi para a prisão? Porque pregava a palavra de Deus. E o texto vai nos dizer assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Estando seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens, são do Deus Altíssimo. Verso 18. Isso fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E à mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença do magistrado. E apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e o magistrado, rasgando as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Verso 25, para fechar. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Amém? Então, o texto diz que existia uma jovem com um espírito de adivinhação. É um demônio sobre aquela mulher. E aquele demônio dizia assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E o que a gente aprende é que quando a gente prega a palavra, quando a gente vive uma vida verdadeira com o Senhor, até o diabo conhece a nossa autoridade. E por pregarem a palavra de Deus, vai dizer a Bíblia que eles foram lançados num cárcere interior. Mas, devido a tanta dor e tantos açoites, uma coisa que é surreal é que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor e os outros presos escutavam. Que tremendo, né? Eles mesmo se sentindo injustiçados, foram açoitados, mas mesmo assim cantavam louvores ao Senhor. E impactou aquele presídio, impactou aquele lugar. E aí, o que aconteceu? Verso 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Essa é a diferença de um verdadeiro discípulo, Cantar louvores para o Senhor no meio da adversidade. Nessa manhã, que você entenda que é preciso, mesmo no meio da adversidade, não deixar de adorar o Senhor. E eu acredito também que impactou a vida do carcereiro, O texto vai dizer que ele vai se converter quando ele diz o que tem o que fazer para ser salvo. E aí Paulo vai falar o quê? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então a diferença de Paulo, hoje seria o que? De adversidade que ele passa, injusta, uma ingratidão, porque ele estava só pregando a palavra de Deus, mentiram contra eles, pagaram um preço, o povo julgou. A voz do povo não é a voz de Deus, o povo julgou. Terrível também, E eles foram parar num cárcere, num lugar acorrentado, mas mesmo assim Deus se fazia presente ali naquele lugar. E creio eu, o texto não vai dizer que até mesmo os presos, muitos presos se converteram naquele dia, porque foi um grande milagre de Deus na vida de Paulo e Silas, e na vida daquele presídio, e na vida daquele carcereiro, e na vida da família do carcereiro. Que assim seja a tua vida, que você seja uma pessoa que venha impactar a tua casa, os teus vizinhos, teus amigos, a tua igreja. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz, bora avançar. Vida de vitória, vida com Cristo, vida de vitória, vida na palavra, vida de vitória, entendendo que o gigante se levanta, mas que Deus é infinitamente maior. Forte abraço para você, vindo de Deus, da parte do pastor Carlos, para a tua vida e para a tua casa.